Quero convidá-los à leitura da Palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos considerar a rota para o retrocesso, baseado no texto de Salmos capítulo 1, verso 1 apenas. Salmo 1, é um texto de fato conhecido da Palavra do Senhor. A Escritura diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Uma versão mais tradicional, nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesta manhã, meus irmãos, nós chegamos ao penúltimo sermão da série baseada no livro O Peregrino, de John Bunyan. E você deve lembrar que nos 21 sermões que antecederam desta manhã, nós fomos capazes de perceber e de testemunhar a perspectiva do autor, John Bunyan, sobre a jornada de todo peregrino cristão em direção à cidade celestial. E como temos visto, essa é uma jornada com muitos perigos e também com muitos desafios. Ele está sempre diante da tentação de se desviar e abandonar o caminho. Mas a gente não pode esquecer, por outro lado, que o Senhor, na sua bondade e na sua providência, sempre sai ao encontro, ou sempre vai ao encontro dos seus filhos, dos seus servos, a fim de livrá-los por meio de lembranças do Evangelho e também por meio das suas promessas. O capítulo 22 do livro, ou no capítulo 22 do livro, Cristão e Esperança chegam a algumas conclusões bem edificantes. A longa jornada desde a saída da cidade da destruição, de alguma maneira marcou positivamente a peregrinação daqueles personagens. De alguma maneira, essa peregrinação forjou os seus pensamentos sobre, inclusive, o que significa ser um cristão. E essa não é uma pergunta pouca, pequena. O que significa ser um cristão? E sem perderem de vista o caminho que ainda lhes restava até a presença de Deus na cidade celestial, ambos passam a considerar algumas razões pelas quais alguns que estão no caminho retrocedem e acabam negligenciando a grande salvação que o Senhor obteve na cruz do Calvário por preço de sangue. E durante a conversa entre cristão e esperança, ambos concordam que há um padrão observado por todos os negligentes, por todos os que retrocedem. E esse padrão é descrito por eles da seguinte maneira: primeiro, eles afastam os seus pensamentos de Deus. Depois, eles abandonam por etapas os deveres da oração e o domínio das paixões secretas. Depois, eles evitam a companhia de cristãos verdadeiros e zelosos. Depois, eles abandonam os deveres públicos de ler e ouvir a palavra de Deus na congregação. Depois, eles começam a ressaltar defeitos na igreja e em seus membros. Depois, eles se associam a homens carnais e devassos. E, por fim, brincam com o pecado e se afundam. Esse é o padrão por eles estabelecido. A conversa entre cristão e esperança oferece-nos, meus irmãos, o que nós podemos chamar de rota para o retrocesso. As muitas experiências da jornada, com muitos outros peregrinos com os quais
Cristão e Esperança conversaram, deram a eles a clareza sobre quais os passos dados para o distanciamento de Deus e finalmente a ruína. É o tipo de assunto, eu entendo, que nunca é demais ser relembrado. O capítulo é, portanto, uma advertência a todo peregrino para que não se afaste da verdade. E, meus irmãos, se nós somos peregrinos e estamos a caminho, é nosso dever considerar em que ponto nós estamos nessa jornada. O primeiro verso do livro dos Salmos, do capítulo 1, revela o estado de bem-aventurança daquele que não é persuadido pelos ímpios, não é persuadido pelos pecadores e não é persuadido pelos escarnecedores. Meus irmãos, embora eventualmente seja seduzido pelos conselhos ou mesmo pelo modo de vida e pelas conversações deles, o homem bem-aventurado não retrocede definitivamente. Há uma lei que o conduz pelo caminho reto, uma lei que revela como deve ser, ou como deve viver, ou como deve pensar, ou como deve falar o homem bem-aventurado. Essa lei estabelece os parâmetros, e a elas o bem-aventurado se apega, a fim de honrar a Deus em qualquer circunstância. E esse, meus irmãos, é um ponto importante para a compreensão, inclusive, do livro dos Salmos. Enquanto a lei dada por Moisés estabelece a moldura do pensamento, isto é, o que devemos crer, ou como devemos viver para agradar a Deus, os Salmos, dados predominantemente por Davi, mostram a vida do servo de Deus nas múltiplas circunstâncias da vida. Nos Salmos, o servo de Deus é gente. Não é um super-herói, como muitas vezes imaginamos que devemos ser. Como se chorar, ou sentir dores, ou ser perseguido, ou lamentar os pecados e se entristecer, fossem sinais de fraqueza. Não, não são sinais de fraqueza. No livro dos Salmos, o servo de Deus é gente de carne e osso, que enfrenta lutas, enfrenta dificuldades e às vezes sofre bastante. Os Salmos, portanto, nos convidam a um profundo relacionamento com Deus. E nesse sagrado saltério, o Salmo 1 é uma espécie de prefácio que contém a síntese e o tema de todo o livro, demonstrando desde as suas primeiras palavras o profundo contraste entre o justo e o ímpio. Por todo o Salmo 1, meus irmãos, fica evidente o contraste no modo de vida, nos frutos da vida e até mesmo no fim da vida, entre o justo e o ímpio. E o meu desejo nesta manhã acaba sendo ainda um pouco mais restrito, que é mostrar que há uma rota que desde os tempos antigos conduz as pessoas ao retrocesso em sua relação com Deus. E, meus irmãos, como nós podemos observar, o texto não começa de uma maneira positiva ao falar da vida bem-aventurada. Davi não expõe uma série de virtudes do homem bem-aventurado no sentido afirmativo ou positivo. Não. Ele começa mostrando o que o bem-aventurado não é ou não faz. Ele começa com uma rota negativa e com uma nota negativa. E, meus irmãos, visto que a queda impôs ao mundo a triste condição de subordinação ao pecado, essa rota não poderia ser uma rota diferente. A humanidade, em seu estado natural, não vive para honrar o seu Criador. De fato, Deus é naturalmente erradicado
da mente humana, do pensamento humano, não havendo quaisquer espaços para ele no cotidiano, na vida, nas decisões que eventualmente precisamos tomar. Na verdade, os homens ocupam o centro de suas próprias vidas, vivendo a partir de si mesmos para agradar a si mesmos. Essa é a realidade do mundo pós-queda. É a nossa realidade de mundo hoje. As pessoas vivem como se Deus não existisse. As pessoas tomam decisões como se Deus não existisse. As pessoas tomam rotas de vida como se Deus não existisse. E conforme escreveu o salmista, a pessoa bem-aventurada não anda de acordo com o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há bênçãos para aqueles que resistem ao declínio de quem primeiro anda, em seguida se detém e finalmente se assenta. E este ponto, meus irmãos, deve ser aprendido cedo na vida, se alguém deseja evitar o desapontamento de Deus e o sofrimento. Se nós queremos evitar o desapontamento de Deus e o sofrimento sobre nós mesmos, nós precisamos aprender isso desde cedo. Desde cedo. Quem deseja andar de acordo com a lei de Deus deve aprender a dizer não. E isso sem quaisquer resquícios de arrependimento em relação às coisas que Deus condena. Nós precisamos aprender a dizer não ao que ofende a santidade de Deus. O texto, portanto, nos ensina que a pessoa bem-aventurada resiste a todo declínio persuasivo que procura levá-lo para longe de Deus e de sua palavra. A pessoa bem-aventurada resiste ao declínio. Resiste a toda ideia que procura afastá-la de Deus. E resiste a toda ideia que busca levá-la a desobedecer a palavra de Deus. Nossa fé deve estar firmada de modo tal que as seduções propostas pelos ímpios, pelos pecadores e pelos escarnecedores não encontrem lugar em nossos corações, para que então possamos satisfazermos-nos em Deus. Pois é isso, meus irmãos, que significa ser bem-aventurado. Ser um bem-aventurado significa alegrar-se e satisfazer-se em Deus. E de acordo com a passagem, o bem-aventurado tem ciência dos perigos da peregrinação e quais os passos não devem ser dados. E antes de nós seguirmos no texto ou nesse verso, eu quero que vocês observem esse declínio demonstrado no verso 1. Observem os verbos que o autor utiliza no verso 1. Os verbos escolhidos pelo autor desse texto sagrado propõem uma gradação em direção ao mal, demonstrando a rota do retrocesso. Primeiro, ele anda segundo o conselho dos ímpios. Em seguida, ele se detém. Isto é, para no mesmo caminho em que se acham os pecadores. E finalmente ele se assenta entre os homens que ignoram a Deus e suas obras, os escarnecedores. Observem isso. Ele anda, ele se detém e ele se assenta. É uma rota em direção ao retrocesso. E nesse retrocesso, as mudanças ocorrem de maneira gradativa e ilusória, ao ponto das pessoas não perceberem
que estão numa rota em direção ao retrocesso. Portanto, meus irmãos, há aqui nesse texto um padrão de pensamento. Há nesse texto um padrão de comportamento. Há nesse texto um padrão de identificação. Então eu quero que agora voltemos os olhos ao texto e consideremos os passos desse retrocesso. O primeiro passo para o retrocesso é andar de acordo com o conselho dos ímpios. É, portanto, um padrão de pensamento. Andar de acordo com o conselho dos ímpios, com o aconselhamento ímpio, é, de fato, um padrão que se estabelece para o pensamento. Meus irmãos, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, é um reflexo do que você pensa. Se você faz uma leitura da sua vida neste momento, a conclusão que você chega é apenas o reflexo do que você pensa. E eu quero que você observe que nas Escrituras, quando o verbo andar não é usado para descrever o deslocamento de homens e animais, que é o que nós fazemos, nós andamos, nos deslocamos, o seu sentido está normalmente ligado ao modo de vida de uma pessoa, sob padrões bem definidos. Andar, quando utilizado de maneira metafórica, aponta para um estilo de vida, para uma maneira de viver. E nesta passagem, por exemplo, andar de acordo com o conselho dos ímpios é viver à maneira dos ímpios. De acordo com as Escrituras, ímpios são pessoas opostas à justiça e objetivamente más. E justiça aqui no sentido da justiça bíblica. Quando, por exemplo, o próprio Jesus falou que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É disso que o texto está falando. O ímpio se opõe à justiça. São pessoas objetivamente más. Não em um nível completo de perversidade, não. Mas que se opõem frontalmente a Deus e a sua palavra. Alguém cujo coração não é circuncidado. Os ímpios, meus irmãos, de acordo com o texto, possuem convicções. E isso está bem evidente aqui, pelo uso do termo conselho. Não andar, ou não andam, de acordo com o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda de acordo com o conselho dos ímpios. E ao basearem-se, meus irmãos, em suas convicções, os ímpios buscam persuadir pessoas a aderirem suas ideias, para que elas se conformem ao modo e ao estilo de vida deles. E quando essa adesão se assenta na mente de uma pessoa, isso acaba refletindo em comportamentos que ofendem a Deus. Já que a vida de qualquer pessoa, volto a dizer, é o reflexo do que há em seus pensamentos e em seus corações. Meus irmãos, uma breve consideração à luz das Escrituras sobre o funcionamento atual do mundo nos faz constatar que a impiedade tem sido amplamente disseminada. Por exemplo, rios de dinheiro são gastos diariamente para condicionar
os homens a erradicarem Deus dos seus pensamentos. Sistemas políticos, econômicos e, por incrível que pareça, religiosos, seja por meio da literatura, seja por meio da arte, seja por meio da história mal contada, tem vendido a ideia da irrelevância de Deus para o homem pós-moderno. O que encontramos na ponta desse processo? Caos moral e espiritual. Gente, olha para o mundo. As coisas estão ordenadas? Estão todas as coisas nos seus devidos lugares? Não. E isso reflete a impiedade debaixo da qual o mundo se acha. E essas ideias são vendidas. E é natural que muitos homens as comprem. Esses sistemas, meus irmãos, de impiedade, para o nosso constrangimento, têm encontrado de alguma maneira terreno fértil entre os que são identificados, ainda que sociologicamente, com a fé cristã. Nos tornamos, e agora falo como igreja local, ou mesmo igrejas, nos tornamos bastante amigáveis e tolerantes com esse sistema ímpio. Afinal, dizem, nós devemos dialogar, afinal nós devemos buscar viver em paz com esse sistema ímpio. E nos esquecemos das palavras de Tiago, na sua epístola, que escreveu: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? São as perguntas que Tiago faz. É preciso, meus irmãos, haver uma distinção clara e objetiva entre os que são chamados pelo nome de Cristo e os que não são chamados pelo nome de Cristo. O primeiro passo em direção à rota, ou em direção, perdão, ao retrocesso, é andar de acordo com o conselho dos ímpios. O segundo passo é deter-se no caminho dos pecadores, com uma espécie de padrão de comportamento. Veja, não é apenas uma questão cognitiva, ou ideológica, ou sistêmica. É algo que se processa em comportamentos, porque, como eu afirmei no início, as nossas vidas refletem o que nós pensamos. Há, portanto, padrões de comportamento. Mas é bem interessante, porque o texto diz, não é? Não imita a conduta dos pecadores, ou não se detém no caminho dos pecadores. Mas espera aí, nós não somos pecadores? Somos, não somos? Somos sim. Entretanto, a palavra aqui tem um sentido distinto. E me parece que isso era muito presente no contexto bíblico. Porque nosso Senhor foi acusado pelos fariseus, por alguns fariseus, de comer com publicanos e pecadores. Não é que o fariseu não se considerasse um pecador, mas porque a palavra pecador tinha um sentido mais amplo dentro da cultura judaica. E isso já está presente no Antigo Testamento. Pecadores
é uma palavra utilizada em algumas circunstâncias da Bíblia, em alguns textos bíblicos, para designar alguém que peca de maneira contumaz, que pratica o que é mal, cuja vida desqualifica pelos tipos de erros cometidos. Na verdade, essa expressão, pecadores, se nós quisermos olhar a gradação do mal, é um degrau acima dos ímpios. Porque o ímpio, restritamente falando, tem a sua mente persuadida. Os pecadores aqui mencionados, eles não têm apenas as suas mentes persuadidas, mas eles praticam o que é mal. É como se pudéssemos dizer o seguinte, no contexto aqui: todo pecador, nesse sentido, é ímpio. Mas em algumas circunstâncias, os ímpios não dão vazão aos seus pecados, porque ficam apenas na mente. Então não tem um comportamento de pecador. Você entende? Não estou usando o pecador no sentido da queda, mas como um elemento qualificativo de alguém que vive a vida imoral, que pratica o que é mal. Esse é o sentido do texto. Isso é o que, de fato, a passagem diz. E o texto diz que nessa rota, tais pessoas, ou o bem-aventurado, não se detém, ele não para no caminho dos pecadores, ele não caminha, ele não anda por esse caminho, ele não encontra alegria neste caminho, ele não se satisfaz neste caminho. E os pecadores têm um caminho, têm um estilo de vida, têm uma maneira de viver, têm um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento é ofensivo a Deus, ofende a santidade de Deus. E meus irmãos, quando nós olhamos também para o estado atual do mundo, contrastando com o que as Escrituras de fato afirmam, nós somos persuadidos o tempo inteiro a não apenas termos pensamentos ímpios, mas também a termos comportamentos contrários à vontade de Deus. E por isso, muitas vezes, eventualmente, nós cometemos aquilo que Deus condena. O nosso procedimento não é o procedimento do justo, mas do pecador, cujo comportamento é reflexo desse distanciamento de Deus, dessa rota em direção à ruína. E o mundo vende comportamentos, o mundo tenta empurrar goela abaixo comportamentos contrários à vontade de Deus. E esses sistemas de impiedade e de pecaminosidade, também para o nosso constrangimento, têm alcançado os nossos arraiais da fé cristã. Quanta gente vivendo uma vida de maneira inadvertida. Quantos comportamentos contrários à vontade de Deus. Quantos procedimentos no lidar com o outro, no lidar com o trabalho, no lidar com os estudos, no lidar no casamento, no namoro,
que ofendem a santidade de Deus e não mostram, meus irmãos, quaisquer distinções em termos de procedimento entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. O bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para dar atenção. Ele sequer deseja dialogar. Ele não quer dialogar por conta da obra da graça de Deus em seus corações. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Mas o texto prossegue e nos apresenta agora um padrão de identidade. E esse, meus irmãos, é o pior nível que alguém pode chegar. Ele não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. E aqui, meus irmãos, é a zombaria em relação a Deus e as suas coisas. A zombaria em relação à palavra de Deus e os seus ensinos. A palavra escarnecedores ou zombadores, uma outra tradução possível, deve ser aqui entendida e aplicada a homens repugnantes, cheios de todo o pecado de orgulho e altivez, que zombam das coisas de Deus e de sua palavra. O escarnecedor, ou zombador, é oposto ao sábio e oposto aos que têm entendimento. Oposto aos que têm entendimento. Diz o texto: não se assenta na roda dos zombadores. Assentar-se aqui, nessa gradação dos verbos, andar, parar ou deter-se e assentar, é o estágio final em que você partilha a vida com aqueles que escarnecem de Deus e de sua palavra. É o estágio final e mais drástico em que uma pessoa de fato pode chegar. É quando já se perdeu a vergonha, é quando já se perdeu o medo, é quando já se perdeu o temor. É a pior condição nesse estágio de degradação que o indivíduo pode chegar. Agora, meus irmãos, isso não é um processo rápido. Isso pode durar anos. Mas tudo começa com pensamento, com procedimento e com identificação. Se considerarmos, meus irmãos, os nossos dias à luz das Escrituras, quanta zombaria, contra Deus e contra a sua palavra. Quantas pessoas e sistemas que já perderam a vergonha. E o mundo vende isso para a gente. E muitos compram. Certamente, eu pressuponho que nenhum de nós aqui nessa manhã chegamos a tal estágio. Porque não faz o mínimo sentido você zombar de Deus e estar aqui para cultuá-lo.
Não é verdade? Não faz sentido. Mas esse perigo, ele está diante de todos nós. Porque provavelmente, alguns de nós já tenhamos sido, ou tenhamos tido, os nossos pensamentos sequestrados pelo sistema de impiedade que impera no mundo. Onde a gente já não consegue aplicar a verdade de Deus a todas as circunstâncias da nossa vida, até por pensarmos que, bom, Deus não se preocupa com isso aqui. Ele está preocupado com coisas mais importantes, então deixa isso aqui comigo. Isso é um problema. De acordo com o profeta Zacarias, o penúltimo profeta do Antigo Testamento, Deus é o Deus das coisas pequenas também. Ele não é apenas o Deus das coisas grandes. Ele é o Deus das coisas pequenas, é o Deus que se importa com as coisas mínimas na minha vida e também na sua vida. É de fato, meus irmãos, o estágio final a que um indivíduo pode chegar. E é a ruína total. E, meus irmãos, o texto nessa manhã nos adverte sobre esse perigo e nos ensina de modo claro que a pessoa bem-aventurada resiste a todo declínio persuasivo que procura levá-la para longe de Deus e de sua palavra. Alexander Pope, um dos mais importantes poetas britânicos que viveu no século XVIII, ele escreveu o seguinte: vício é um monstro de aspecto tão horroroso que para se odiar precisa apenas ser visto. Entretanto, se visto muito frequentemente, torna-se demasiado familiar. E então, primeiramente, nós o toleramos, em seguida sentimos pena e, finalmente, aprovamos. Alexander Pope está falando que toda a rota do mal, ele tem um elemento de resistência inicial natural, porque ao olhar para o monstro, você o odeia, e você não quer ter nenhum tipo de relação com esse monstro. Mas à medida que o tempo passa, e a gente começa a olhar muitas vezes para este monstro, ele passa a ser algo familiar. E a gente não descarta a possibilidade de algum grau de convivência com esse monstro. Até que então, nós passamos a tolerá-lo, sentir pena e aprová-lo. Meus irmãos, veja se não é isso o pecado. Num primeiro momento, se temos a consciência do Evangelho, nós o odiamos. Não é o que a gente quer, porque a gente sabe que o pecado ofende a Deus. Mas ele começa a aparecer muitas vezes para nós, e nós começamos a olhar muito para ele, e começamos a olhar muito para ele, e seguimos olhando para ele, e ele se torna então para nós familiar. Estabelece-se ali algum vínculo, algum link. E qual é o próximo passo? Já que você não vê mais feiura nesse monstro, e ele te passa a ser familiar, então você tolera, você sente pena, e você o aprova. Você saiu do conselho dos ímpios a se deter no caminho dos pecadores. O próximo passo é inevitável.
é zombar do Deus que se opõe a esse monstro. Meus irmãos, alguns de nós aqui, e não é piada, viu? Somos velhos o bastante para lembrar do mundo ocidental quando certos pecados eram vícios tão horrorosos que eram odiados à vista. Você lembra disso? Você lembra talvez de algumas décadas atrás que alguns pecados eles eram odiosos na igreja, a igreja não tolerava, não aceitava, era inimaginável no contexto da igreja. Mas, vamos lembrar que o Ocidente, ele teve pena desses comportamentos maus. E em alguns casos, esses vícios horrorosos foram tratados como doenças. E finalmente, alguém assinou um documento levando as pessoas a abraçarem esses vícios e pecados como um estilo de vida viável. E o que é que nós temos hoje? O mal controla, o mal triunfa e o mal destrói. Mas para alguns está tudo bem, já que o sarrafo baixou bastante e eles se sentem bem com tudo isso. Apesar da ofensa a Deus. Apesar da ofensa a Deus. A igreja de Jesus não pode brincar com essas coisas. O que é ofensivo a Deus, meus irmãos, deve ser ofensivo a todos nós. Pensamentos ímpios. Procedimentos pecaminosos. Que leva ao escárnio da fé. Quero terminar fazendo aqui algumas rápidas aplicações às nossas vidas. Primeiro deles, ou primeiro ensino, suspeite de si mesmo. Todos nós precisamos desenvolver a capacidade da autossuspeita. Porque a nossa tendência é não gastar tempo refletindo sobre o que nós refletimos. Você entende o que eu quero dizer? A gente não gasta tempo refletindo sobre os nossos pensamentos. A gente não coloca os nossos pensamentos sobre um mármore gelado e branco para dissecá-los e perceber se nós estamos na fé ou não. Se ainda estamos mantidos na fé ou não. Nós precisamos desenvolver a capacidade de examinar os nossos pensamentos, porque o processo de ruína, o processo de regresso, começa pelo conselho dos ímpios. Então, irmãos, nós precisamos suspeitar da maneira como nós pensamos. Nós precisamos ter a coragem de colocar a maneira como nós pensamos no mármore branco, gelado, e dissecá-lo à luz do Evangelho de Jesus Cristo, para percebermos se ainda permanecemos na fé. E esse é um desafio para todos nós. Os nossos pensamentos precisam ser submetidos à verdade. Então, pegue os seus pensamentos, coloque-os sobre o mármore branco e disseque-os. Reflita à luz do Evangelho de Jesus Cristo, para verificarmos, para checarmos, para termos a consciência de que estamos em Cristo ou fomos sequestrados pelo conselho dos ímpios. E você sabe que isso não é difícil hoje. O conselho dos ímpios são dados a toda hora. E ímpios aqui vão além de pessoas físicas. Podem ser sistemas,
podem ser tecnologias que vão sugerindo para nós algumas coisas. E lá no fundo dizendo, bom, não tem nada a ver. Meus irmãos, primeiro, suspeitem de si mesmos, suspeitem dos seus pensamentos, avaliem os seus pensamentos à luz do Evangelho. Não confie em si. Diz a Escritura que maldito o homem que confia no homem. A gente tende a pensar sempre que maldito é um homem que confia no outro homem, né? Mas esquecendo que nós somos. E às vezes confiamos no que a gente pensa. Então precisamos tomar cuidado. Segunda aplicação. Se o seu comportamento, e isso tem a ver com deter-se no caminho dos pecadores, se o seu comportamento é um comportamento que Deus desaprova, que Deus rejeita, abandone. Abandone esse comportamento. Abandone o seu pecado. Abandone, irmão. Abandone, minha irmã. Nós precisamos abandonar. E eu quero retomar aqui um comentário que fiz ontem na reunião dos homens. Aliás, uma excelente reunião, graças a Deus. Já no final eu disse que nós hoje enfrentamos um problema sério no campo da linguagem, que de alguma maneira ameniza a nossa vida em pecado. E às vezes nós usamos essa linguagem. Qual a linguagem? Irmão, pastor, eu estou lutando contra esse pecado. Leia-se. Eu estou lutando e sendo continuamente derrotado. É isso que significa quando alguém diz, estou lutando contra esse pecado. O sentido por detrás, analisando a sentença, estou lutando. E isso serve como uma espécie de autoconsolo para o pecado cometido. Mas no fundo ele quer dizer, estou sendo continuamente derrotado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós, se temos em nossas vidas, e eu não estou negando as lutas que nós temos, nós as temos. Mas luta tem limite. Até quando um pugilista entra no ringue para lutar, ele tem ali um número de rounds, né? Tem ali um número de confrontos. A metáfora não sei se hoje é ainda o pior clube do Brasil, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás o pior time do Brasil era o Ibis, né? Ele entrava sabendo que ia perder. A questão era saber de quanto. A sensação que tenho é que alguns crentes estão na mesma situação do Ibis. Só entram em campo para perder. E não conseguem vencer. Meus irmãos, a gente precisa ter um pensamento muito bem definido com relação ao Evangelho e abandonar aquilo que Deus desaprova. Os nossos comportamentos precisam ser mudados. É uma decisão diante de Deus, com a ajuda de Deus, contando com a graça de Deus. Lutas todos nós teremos, só não podemos ser continuamente derrotados. Tem que ter vitória sobre os pecados contra os quais nós lutamos. E não dá para
ter consolo, alcançar consolo, como que dizendo: ah, pastor, ah, irmão, ah, irmã, eu estou lutando, ah, Deus sabe como é que eu estou lutando, e só tomando, e só tomando, e só tomando, e só tomando, tomando, e perdendo, e perdendo, e perdendo. Quando a Escritura nos diz que em Cristo nós não seremos, mas somos mais do que vencedores. Então, abandone o seu comportamento que Deus desaprova. Por último, temos a recomendação, ou temos o ensino de que o bem-aventurado não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu, como disse há instantes atrás, eu não acredito sinceramente que possa haver entre nós aqui nesta manhã qualquer pessoa que se encaixe aqui nesse padrão, já que não faz muito sentido você ser um zombador de Deus ou ser um escarnecedor e estar aqui nesta manhã para ouvir falar dele. Não faz muito sentido na minha cabeça. Entretanto, meus irmãos, e aí vem um ponto de aplicação, é que a gente não pode esquecer que nós temos aqui um elemento gradativo de queda, uma espiral descendente em direção à ruína, que não começa com o escárnio, começa com o pensamento ímpio, com o sequestro da capacidade de pensar de acordo com o Evangelho. Então fique atento, porque no mundo há sistemas inteiros escarnecendo de Deus e de sua palavra. E a nossa tarefa neste mundo é fazer frente a esse tipo de coisa e nos opormos a esse tipo de coisa, que vem de todos os lados, com todas as ideias e também com todas as intenções. A igreja precisa ser, e ela é, porque assim diz o apóstolo Paulo, o baluarte da verdade, a bandeira da verdade, a representatividade terrena da verdade de Deus. A igreja de Deus precisa ser santa, a igreja de Deus precisa ser pura. Nós precisamos ser santos e puros. Aliás, esse tem sido, para o conhecimento dos irmãos, alvo das nossas orações, todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras. Às quartas-feiras à noite, aqui temos orado pela santidade desta igreja, da nossa igreja. E às sextas-feiras, às 6 da manhã, quando nos reunimos online para orar, temos orado pela santidade e pureza desta igreja, porque nós precisamos ser santos, meus irmãos. A nossa comunidade precisa ser uma comunidade santa, que não significa que não terá lutas, não terá dificuldades, não terá circunstâncias adversas, não terá problemas, não terá o confronto com o pecado, com a maldade, com a transgressão, com a impiedade, com a iniquidade. Nós teremos e vamos viver essas realidades até o momento derradeiro da nossa vida aqui. Mas uma coisa é nós enfrentarmos isso eventualmente e essas coisas que ofendem a Deus serem parte do nosso cotidiano. Nós precisamos ser uma comunidade santa, porque no final das contas, meus irmãos, só sobe quem é santo. Não é quem é membro da Redentor, não é quem congrega numa igreja local, não é quem serve na igreja local, seja pregando, seja dirigindo, seja tocando, seja cantando, seja o que for. Só sobe quem é santo. E a pergunta que talvez a gente deva voltar para casa agora e nos fazermos é: o que é ser santo? É o que a gente precisa fazer. Nós precisamos ser uma comunidade santa, formada por homens e mulheres que são pecadores, não no sentido do Salmo 1, mas pecadores por causa da queda, a queda que nos atingiu, e olharmos para Cristo como parâmetro e modelo, o autor e o consumador da nossa fé. Nada menos que isso, meus irmãos, por favor, nada menos que isso, não se deixe enganar, nada menos que isso. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de graça, e não seguir o conselho dos ímpios, ou não andar no conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, ou se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Não fazer essas coisas é bem-aventurança. Bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que não anda, se detém,
e nem se assenta. E eu quero terminar olhando agora para todo o Salmo, porque há uma coisa importante que a gente precisa considerar. A gente pensa assim: bom, se há 3 níveis do ímpio, do pecador e do escarnecedor, eu não sou um escarnecedor, porque é o pressuposto que eu tenho para essa manhã. Quem está aqui não escarnece da fé, não verbaliza a zombaria da fé, por isso está aqui. Mas eventualmente ele pode dizer assim: às vezes eu tenho um pensamento assim que é sequestrado pelo conselho dos ímpios, né? E, bom, acho que não tem tanto problema. Eventualmente eu cometo alguma coisa que é contrária à vontade de Deus em termos práticos. Bom, Deus é bom e é misericordioso e é perdoador, e de fato é. Deus é bom, misericordioso e perdoador. Ele está pronto a perdoar e a pagar os pecados de todos que se arrependem. Mas a gente começa a imaginar que eu não posso ser zombador, mas eventualmente eu seria um ímpio e eu seria um pecador. Não, você não pode. Sabe por quê? Quero ler o Salmo e com isso terminar. Olha o que diz o texto. Salmo 1, nós vamos ler o verso de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim, observem: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, ou ao contrário, sua satisfação, no caso do bem-aventurado, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Acabou aqui a primeira estrofe. Quantas pessoas apareceram? 3. Na ordem: ímpios, pecadores e zombadores. Vamos para a segunda estrofe, versos 4 e 5. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ele não fala na segunda estrofe de quem? Dos zombadores. E aí ele vai para a última estrofe: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Perceberam? Primeira estrofe ele cita os 3, segunda estrofe ele cita 2, primeira estrofe ele cita 1. E quando é que ele diz que o caminho leva à destruição? Ele está falando acerca de quem? Quem está no terceiro estágio da zombaria? Não, os ímpios, no primeiro estágio do pensamento. Você entende a gravidade disso? Eu não zombo. Tem problema. Basta ser ou andar segundo o conselho dos ímpios. E aquele que fizer isso, diz o texto, está peregrinando em direção à destruição. Meus irmãos, que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós e nos poupe dessa ruína. Se é hora de voltar, volte. Não perca tempo. Isso é tema sério, para que Deus seja glorificado na minha vida e também na sua vida. Amém. Vamos orar? Nós nos submetemos, Senhor, à Tua palavra neste momento, cientes, ó Deus, de que há uma rota em direção à ruína, em direção ao retrocesso, que ofende a Tua santidade, que é contrário ao Teu querer, que quebra os Teus mandamentos. E nós precisamos do Senhor, ó Deus, para lidarmos com estas coisas e termos as nossas vidas ajustadas
a tua vontade. Nós não temos em nós mesmos, Senhor, quaisquer capacidades inerentes para conseguirmos isso. Nós precisamos do teu Espírito e precisamos da tua palavra. Pois se há um instrumento do Espírito para a nossa santidade, esse instrumento é a tua palavra. Pois o teu Filho, nosso Senhor, mesmo afirmou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade que santifica. Ó Deus, venha ao nosso encontro e não de encontro. Pois se o Senhor vier de encontro, nós seremos aniquilados. Mas venha ao nosso encontro, Senhor. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia. Seja compassivo, Senhor. Ajuda-nos. Perdoe-nos. Purifique a nossa mente, purifique o nosso coração. Não nos permitas, ó Deus, sermos seduzidos pelo conselho dos ímpios, de sermos encantados por ideias que ignoram a tua grandeza, a tua santidade e até mesmo a tua existência. Venha, Senhor, ao nosso encontro e nos fortaleça. Ajude-nos, ó Deus, em nossas batalhas, em nossas lutas. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, ó Deus, de um comportamento perverso, pecaminoso, imoral. Santifica, Senhor, os nossos procedimentos, nossas mãos, nossos pés, nossos lábios, nossos olhos, nossos ouvidos. Ó Deus, tenha misericórdia e livra-nos dos homens maus, perversos, zombeteiros, arrogantes, escarnecedores, que se opõem à tua palavra, que se opõem ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de homens e sistemas contrários à tua vontade. E santifica, Senhor, o teu povo. Santifica, Senhor, a tua igreja. Rogo, ó Deus, por esta igreja. Santifica-nos, ó Deus, porque esta é a maior necessidade dos nossos corações como crentes em Jesus Cristo. Venha, portanto, ao nosso encontro, Senhor, e nos socorra, e nos abençoe, e nos perdoe, para que sejamos uma igreja pura, santa e testemunho fiel da verdade de Jesus, não apenas quanto ao que cremos, mas também em relação à maneira como vivemos. Há muitos irmãos enfrentando lutas, Senhor, e eles precisam de Ti. Dá-lhes vitória, Senhor, sobre suas batalhas. E são batalhas legítimas, dolorosas, mas que precisam, ó Deus, das Tuas intervenções. Tenha misericórdia, portanto, e ajude. Ajude-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém.